Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Beleza? Hoje o papo aqui, ele é bem diferente, um pouco curioso. Hoje a gente vai falar sobre o pombo-correio. Você já imaginou o que é soltar um pombo a centenas, passando dos 1.000 quilômetros de distância e mesmo assim o animal conseguir voltar para o seu lar com uma precisão assim incrível? Esse animal é um animal histórico que já ajudou em guerras, salvou vidas, né? Então fica no vídeo, vamos aprender mais, a enriquecer nosso conhecimento a respeito desse animal que é o pombo-correio. Bora lá! À primeira vista, parece apenas uma ave comum das cidades, mas o que muitos não sabem é que por séculos o pombo-correio foi o mensageiro mais confiável do mundo. Antes da era digital, antes mesmo dos telefones e dos aviões, eram eles que levavam notícias, ordens militares e até declarações de amor, atravessando oceanos, montanhas e desertos, sempre com o mesmo destino, voltar para casa. Há registros do uso de pombos mensageiros no Antigo Egito, na Grécia e até no Império Romano. Na Idade Média, os sultões do Oriente Médio mantinham redes inteiras de pombais para trocar mensagens entre cidades distantes, e durante as grandes guerras, essas aves salvaram milhares de vidas. Uma das histórias mais famosas é a do pombo Cherami, que em 1918, mesmo sendo ferido por tiros, conseguiu entregar uma mensagem crucial que salvou quase 200 soldados americanos cercados na França. Mas afinal, como um pombo consegue fazer isso? Como ele encontra o caminho de volta, mesmo quando é solto a centenas de quilômetros de casa e em um lugar que ele nunca viu antes? A resposta ainda intriga os cientistas. Sabe-se que o pombo tem um senso de orientação extremamente desenvolvido. Ele enxerga a posição do Sol, sente o campo magnético da Terra e até reconhece o cheiro do vento, usando tudo isso como um mapa invisível. É como se cada pombo carregasse dentro de si uma bússola viva, guiada por instinto, memória e talvez algo que a ciência ainda não conseguiu explicar por completo. Hoje o pombo-correio deixou de ser um mensageiro de guerra e se tornou símbolo de dedicação e lealdade. Criadores de todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, mantêm viva essa tradição, participando de competições que testam resistência, inteligência, velocidade e o vínculo entre o animal e o seu lar. Hoje, a columbofilia é uma atividade organizada e global, especialmente forte na Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal, China e também aqui no Brasil. Existem federações nacionais, clubes regionais, regras de registro, campeonatos anuais e uma economia que movimenta milhões de dólares. Para se ter uma ideia, alguns pombos campeões já foram vendidos por bagatelas que passam de $1 milhão. Um personagem é o pombo belga chamado New King, foi leiloado por $1,9 milhão em 2020. E o motivo é simples: genética, desempenho e reputação. Os criadores tratam essas aves como verdadeiros atletas, com controle de alimentação, suplementação, treinamentos e até análise de linhagem como se fossem cavalos de corrida. E tudo isso forma uma cadeia que vai desde pequenos criadores amadores até grandes centros de competição internacional. O treinamento começa desde filhote. Primeiro o pombo aprende a reconhecer o próprio pombal, o local onde vive. Depois o criador começa a levá-lo em pequenas distâncias, aumentando o percurso aos poucos, 5, 10, 50 quilômetros, até que o animal esteja pronto para voos de centenas de quilômetros. A dieta é balanceada, com grãos selecionados de milho, trigo, cevada, ervilha, vitaminas e hidratação constante. E o descanso é tão importante quanto o treino, porque um pombo fadigado pode perder completamente a orientação. Ou seja, é literalmente uma rotina de atleta de elite, só que com asas. Mas afinal, como funcionam as provas? Tudo começa com o registro dos pombos. Cada ave tem um anel de identificação e um chip eletrônico preso à perna que serve para marcar automaticamente o momento da chegada. No dia da competição, todos os pombos são levados até um ponto de soltura, que pode ficar centenas ou até milhares de quilômetros de casa. Quando soltos, começa a corrida contra o relógio. O vencedor não é o mais rápido no sentido de velocidade pura, mas o que tem a melhor média de velocidade entre a distância percorrida e o tempo de retorno.
É comum ver provas aqui no Brasil em que pombos saem do interior da Bahia e voltam até o Rio de Janeiro. E o mais impressionante, muitos conseguem voltar no mesmo dia. Isso porque eles têm um senso de orientação extraordinário, guiando-se por referências visuais, olfativas e até magnéticas do planeta. As competições são divididas em curta, média e longa distância, dependendo do percurso. Há rankings individuais, por clube, por equipe e até campeonatos nacionais e continentais. Os prêmios variam por troféus, medalhas e em alguns torneios prêmios em dinheiro, o que ajuda a movimentar a indústria e atrair novos criadores. Mas para quem vive isso, o verdadeiro prêmio é ver o pombo voltando para casa. É o momento em que o criador sente orgulho, respeito e uma ligação que vai além da competição. É quase simbólico, como se o pombo dissesse: olha, voltei, cumpri minha missão. Realmente é uma linda cena mesmo, comovente. Bom, galera, eu quis trazer aqui para vocês esse mundo da columbofilia, né? Um assunto que me gerou muito interesse, principalmente porque eu tenho membros de família que curtem esse esporte, tem parentes que fazem criação, e percebi que o pombo-correio, ele, na minha visão, ele tinha uma conotação errada. Eu pensava que ele também pudesse transmitir mensagem, mas não é bem assim que funciona, né? Ele tem essa coisa de voltar para casa, ou seja, se eu tenho um pombo aqui, não adianta eu querer que ele entregue uma mensagem lá em Belo Horizonte, não tem nada a ver. Pelo contrário, você tem que levar ele para um determinado lugar e aí ele vai saber voltar para o seu lugar de origem, né? Que é onde ele tem o seu tratamento VIP. Então, é essa confusão que para mim foi bem
elucidante. Também percebi que a cabeça dele é um pouco diferenciada desses pombos de rua aí, né? É uma cabeça assim que tem uma aerodinâmica muito interessante. A gente vê que ele tem um tom assim, o bico e a testa estão muito retilíneos assim, né? Isso ajuda em voo, né? Além dele ser mais pesado, né? Tem uma alimentação muito mais balanceada. É um pombo de alto nível mesmo. Então é isso, galera. Eu tô ficando por aqui. Eu agradeço a todos aí que participaram junto comigo. Não esquece de deixar seu like aí. A gente procura um próximo tema em breve. Um grande abraço e até mais.